Eu fico olhando esse momento que o mundo está vivendo. E fico pensando que cada vez que um sofrimento passa pelo mundo, e a gente está vivendo aí esse medo de uma epidemia, e a gente fica olhando e dizendo, temos que estar preparados. Mas ninguém quer ficar preparado sozinho. A gente quer estar preparado e quer que a família da gente esteja preparada para receber o Senhor, para estar na mão do Senhor. A gente quer que a família da gente seja conduzida para perto do Senhor. E hoje eu quero falar de uma pessoa extraordinária, que é a mãe de Jesus. Que é essa mulher extraordinária que soube conduzir a sua família com vigor, com coragem, com decisão. E veja que ela tomou a decisão antes mesmo de José, pai adotivo de Jesus. Ela tomou a decisão diante de Deus, ela saiu à procura de contribuir com a sua prima Isabel, que já era avançada de idade, estava enfrentando uma gravidez já de idade avançada. E vejam que não é os dias de hoje, onde as pessoas vivem bastante e podem se dar ao luxo de terem filhos já depois de uma certa idade. Naquele tempo, a medicina precária, a única maneira de se nascer era com parto normal, e não havia nenhuma estrutura de saúde para poder ajudar e auxiliar o pré-natal, não é como a gente costuma ver. Então, a situação que vivia Isabel não era uma situação fácil. Nossa Senhora se dispõe rapidamente, porque ela tem os olhos fixos no projeto de Deus, que é a família humana. Deus amou esta família e deu o seu próprio filho para nos tornar filhos no Filho, que é Jesus. Esse é o carinho que Deus tem para com a família. Eu fiquei pensando, o Miguel falou muito bem, não é, que o grupo de oração que eu participo, por ser um grupo que reúne muita gente, nós decidimos, rezando, a ouvir as nossas autoridades para evitar neste momento uma aglomeração muito grande de pessoas. E é por isso que eu quero ressaltar você que está nos assistindo a transformar a televisão numa porta aberta para o Evangelho. É isso que o grupo Leão de Judá procura fazer com essa noite carismática, entrar nos lares, fazer com que esse seja um grupo imenso, porque ele é formado de milhares de pessoas que estão sentadas na sua casa e podem simplesmente ficarem só ouvindo, mas podem abrir as suas casas para que as suas famílias sejam evangelizadas e tocadas. Sabe, Miguel, a gente fica pensando na saúde, e para quem não sabe, não é? O Miguel que está sempre conduzindo aqui uma parte do grupo de oração da noite carismática, é professor na Universidade Estadual de Maringá, exatamente na área da saúde. Eu acho que isso é muito oportuno, não é? A Rosana, que estava animando agora, você que estava nos assistindo, também é profissional da saúde, trabalha com a saúde. Então eles sabem o que é cuidar das pessoas, se preocupar tanto na vida acadêmica, nas pesquisas, quanto quando se preocupa com o cuidado do doente. Só que nós somos sempre assim. Nós achamos que as coisas não vão nos atingir, não vão chegar na nossa casa. A gente acha que os problemas não vão atingir a nossa casa até a hora que eles atingem. A gente acha que determinadas coisas não vão acontecer na nossa vida até que de repente, bum, acontece. Acontece com o filho, acontece com o esposo, um problema familiar. Não estou falando só dessa situação de vírus, de uma gripe, não. Eu estou falando das diversas coisas que a gente acha que não vai acontecer com a gente. Que a gente acha que não vai passar uma determinada dificuldade de relacionamento, econômica. E de repente a gente percebe que elas vêm e batem na nossa porta. Claro que nesse caso específico que a gente está tratando, que fala de uma doença que é viral e se transmite, a gente pode pensar, não é? Que também nossas autoridades achavam que ia ser simples cuidar. Cuida um pouco dos aeroportos, esqueceram que nós temos uma fronteira imensa com outros países e que por ali as pessoas se relacionam.
e acabam trazendo os vírus uns para os outros, e uma cidade do interior como Maringá acaba ficando também sujeita a ter visto alguém falecer com uma idade saudável, e a gente até fica preocupado. E é claro que eu não tenho dúvida de que faltou esse olhar de quem diz: pode acontecer comigo. E é por isso que eu quero falar para você que está me assistindo: pode acontecer com a tua família de alguém não ir para o céu. É duro isso, não é? Porque até a enfermidade, ela só pode levar esse corpo. Perder a eternidade é perder tudo. E às vezes a gente pode achar: não, eu não preciso me preocupar com isso, não vai acontecer comigo. Mas acontece que o mal está todo dia batendo na nossa porta e tentando invadir as nossas casas com os seus costumes, com o seu jeito de ser, tornando os costumes que são da palavra de Deus e do Evangelho como coisas ultrapassadas, coisas que não têm significado, coisas que não servem mais. Pensa que eu não escuto isso? Esses dias mesmo eu escutei numa roda: família que nem a sua não tem. Isso não é mais para os dias de hoje. O diabo não quer mais famílias que estejam dispostas a viverem juntos. Famílias que estejam dispostas a investir e darem valores que são os valores do Evangelho. Valores que às vezes não nos tornam ricos. Valores que às vezes comem o nosso tempo de lazer para fazer com que a gente sirva o próximo. Quero dizer para vocês, todos, daqui do nosso grupo de oração que está aqui, e todos os que estão nos assistindo: pode acontecer com a gente sim, mas nós podemos desde já abrir os nossos olhos e procurar um caminho de salvação. A salvação é Jesus. Jesus é quem nos salva, Jesus é quem nos visita, é Jesus mesmo. Ele é a porta do aprisco, Ele é o bom pastor, é Ele que dá a vida pelas ovelhas. Ele não é mercenário, Ele não quer ficar conosco enquanto nós temos algo para dar para Ele, quando Ele recebe um salário. Não, Ele dá a própria vida. Mas vocês sabem quem foi o caminho dessa salvação? Maria. Ela abriu o caminho para que o Filho do Deus vivo viesse e estivesse entre nós. Ela se tornou um caminho, e ela continua sendo uma oportunidade para nos encontrarmos com esse Deus vivo que é Jesus. Ela continua abrindo a porta, como abriu o seu ventre, a graça extraordinária, a fecundação que o Espírito Santo fez dela. Ela continua sendo um caminho para todos aqueles que querem, e muita gente às vezes coloca ela de ladinho. Não, mas eu sigo a Jesus, que é Deus, e é verdade. É Jesus o Salvador, basta olhar para Ele. Mas ela é um caminho privilegiado. Entrega a tua família nas mãos dela, e você vai ver que, como muita gente, que você não tem conseguido falar de Jesus e mostrar Jesus, acaba o encontrando pelas mãos dela. Faz o exercício. Pede a intercessão dela. Eu sei que você pode falar com Jesus, e eu falo com Jesus e peço: Jesus, cuida da minha casa, Jesus, abençoa minha família, Jesus, segura meus filhos, Jesus, abre a porta do futuro dos meus filhos, Jesus, cuida das condições do meu trabalho para que eu possa dar uma vida digna para os meus filhos. Jesus, abençoa a minha cidade. Jesus, protege a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, inclusive das epidemias, das catástrofes, dos problemas. Protege, Jesus. Dá-nos discernimento para poder cuidar dos nossos. Claro que eu falo com Jesus.